Você vê que no momento que nós somos pressionados, sai de dentro de nós alguém que muitas vezes você não conhece. Muitas vezes você não conhece. Só que Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Com quem que Deus ele pode lidar? Com aquele que ele conhece, que sabe que muitas vezes alimenta misérias emocionais, é o medroso, é o covarde, é o fraco, muitas vezes tem atitudes imaturas, ou aquele bonitinho que está fazendo de bom moço e que é o perfeitinho na frente de todo mundo. Deus está perguntando com quem que eu posso lidar? Eu não posso lidar com duas pessoas. Você é um só, eu tenho que lidar com um. Eu tenho que lidar com o personagem ou eu tenho que lidar com a pessoa real? Amém. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença. Meu Deus, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, meu Deus, por estar neste trabalho. Meu Deus, de 25 horas de oração, de declarações, de intercessões. Meu Deus, esse privilégio, Senhor, que é esse projeto Casa Firme. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu sou grato, Senhor, porque a minha participação neste projeto de 25 horas é uma passagem curta e pequena, meu Deus, mas desde as 7 horas da manhã, eu estou recebendo orações, recebendo declarações, favor e graça está sendo, meu Deus, derramado sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu só tenho a agradecer por estar aqui, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar sendo coberto com esse trabalho, Senhor. Eu peço a Tua unção, meu Pai, sobre este culto, que o Senhor possa falar aos nossos corações, elevar o nosso espírito, nos ajudando, meu Deus, a chegar mais perto do Senhor, a nos achegar mais perto de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, assuma o controle, dirija, conduza essa reunião e que todos nós saímos daqui abençoados, honrados, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Sente-se por gentileza. Em nome de Jesus. Eu já coloquei o terno que eu estava sentindo frio, cheguei aqui, o ar está ligado, aí já vai contradizer tudo. Repita assim comigo. Deus está à procura de um coração puro. Um coração puro. Um coração que o agrada. Um coração que ouve a Deus. Você vê que o tempo todo, as pessoas, por mais que elas tenham o entendimento, o conhecimento da palavra, elas estão buscando se relacionar mais com Deus, buscando se relacionar mais, e a resposta que muitos têm tido, com base nessa busca incansável, tem levado as pessoas a verem que nem sempre, repete assim comigo, nem sempre aquilo que ela acredita que ela precisa é o que Deus quer para ela. Nem sempre. Tem momentos que você tem uma insistência muito grande, que você precisa de determinadas coisas, você precisa de algumas coisas, mas Deus está dizendo para você que não é aquilo que você precisa, mas sim o que Ele quer que você viva. E muitas vezes, nós somos especialistas. Eu digo especialistas, eu estou falando por mim, porque por anos eu vivi assim.
você se torna perito. Repete comigo, uma pessoa é capaz de se tornar perita em fugir de confrontos. Você já viu uma pessoa assim? Que ela é boa para fugir de confronto? Não tem lá o marido e a mulher, quem é casado aqui? Não tem quando você diz assim, quando um diz assim, né? Em nome de Jesus, eu espero que tenha valente, que represente, que quando a mulher fala, vamos conversar, ele fala assim, pois bem, estou aqui. Eis-me aqui. Mas existem aqueles momentos que quando um do cônjuge fala, vamos conversar, hoje? Rindo por quê, gente? Hoje? Hoje eu não estou bom para conversar. Conversar sobre o quê, não é assim? Vamos conversar sobre o quê? Não, vamos conversar sobre determinado assunto. Esse assunto hoje, não. Mas é interessante que todas as vezes, eu dei esse testemunho aqui uma vez, em uma reunião de obreiros que eu fiz no domingo. Acho que alguns obreiros aqui que estavam vão lembrar disso e vão até lembrar do que eu falei. Houveram algumas situações que olha como que é a cabeça das pessoas. Nós que somos pastores, temos um compromisso com o ministério. Então, houveram momentos que a bispa fez uma convocação para uma reunião. Olha, é mais ou menos assim, nós temos um grupo, e nesse grupo é enviado comunicado, olha, reunião geral com a bispa. Pastor Gabriel está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Reunião geral com a bispa. Na hora a cabeça da pessoa fica como? Meu Deus, o que aconteceu? E às vezes a reunião é assim, ó. Gente, a reunião é 2h30. Mas assim, avisou agora? 2h30 a reunião. Então, nós temos um compromisso, uma responsabilidade. Então, você para literalmente tudo que você está fazendo e você está à disposição para aquela reunião. Não é uma reunião, aconteceu algumas vezes essa reunião não ser programada, e você talvez está numa visita, você está num atendimento, você está em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, menos a disposição para aquela reunião. E às vezes quando você está numa reunião, dependendo se você está num atendimento, aparece um obreiro assim perto de você e faz assim, ó. Você está entendendo? E você está atendendo a pessoa ali, você está... Entendi. Naquele momento você para tudo. E muitas vezes, para mim, olha como que eu recebi algumas vezes. Graças a Deus não mais. Mas eu falei assim, vixe, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? O que eu esperava, a expectativa que eu tinha daquela reunião, que era algo que não era bom. Você está conseguindo entender? Porque quando é uma reunião assim, puf, o que você imagina que aconteceu? Hã? Mas não poderia ser uma bênção? Você está conseguindo entender? O que ela falou aqui era o que eu senti, era uma coisa muito grave, aconteceu alguma coisa, e isso, aquilo, e naquele momento eu já me preparava para o quê? Já pegava todas as armas emocionais, todas as misérias emocionais, e me armava até os dentes com aquilo, muitas vezes com medo, ou pensando alguma coisa, conjecturando alguma coisa, e dizendo assim,
que eu fiz? Não, eu não fiz nada. Sabe? Aqueles pensamentos... Você está conseguindo entender onde eu quero chegar, não? Aquelas misérias emocionais. E aquilo, de uma certa forma, ia me consumindo. E muitas vezes eu participava dessa reunião. E quando eu saía da reunião, eu falei assim, nossa, era uma palavra, uma direção que Deus havia dado, um alerta, uma bênção para um trabalho, ou algo que o Senhor tinha dirigido, como muitas vezes foi um jejum que o Senhor tinha dado, foi uma palavra que o Senhor tinha dado, foi um alerta que Deus estava dando, algo que Deus estava mostrando para a igreja, uma cobertura que Deus estava ali sobre a igreja. Era uma palavra que vinha, mas a maneira que eu recebia aquilo e que eu me preparava para aquilo, era algo totalmente negativo. E você vê que muitas vezes, por mais que uma pessoa ela esteja buscando e esperando boas novas do Senhor, e a direção do Senhor vem, ela não está totalmente aberta e totalmente preparada para receber aquela direção. E é onde muitos acabam perdendo toda a essência, todo o mover daquela situação. Tudo por conta da entrega, da maneira que ela está recebendo aquilo. Porque todo confronto, seja ele um confronto que vai trazer você consciência, e naquele momento levar você a um rompimento, a uma decisão, ou a mudar coisas que você, naquele momento, estava tão confortável que você não queria mudar, leva você a considerar muitas coisas. Eu não quero mexer com isso agora. Não é? Você já teve algum momento que você chegou em casa, em um dia friozinho, e você falou assim, não, eu vou sentar um pouquinho, eu vou deitar um pouquinho, e daqui a pouco eu já tomo banho? E aí a cama te abraça, fica gostoso, fica quentinho. O que você ouve lá no pezinho do ouvido? Amanhã você toma. Já falaram no teu pezinho do ouvido também? Já? Amanhã você toma. Tá tão gostoso aqui. Tá quentinho, não é? E vem com aquela voz bem, né? Tá quentinho. Aquela voz suave. E você fala assim, glória a Deus. Tá bom. Não precisa insistir. Não é? Eu vou ficar por aqui. Mas muitas vezes é aquela voz que está dizendo assim, você vai ficar fedido? Você vai aceitar isso aí? Levanta agora. Não, agora. Chega de preguiça, de covardia. Levanta e anda, vamos. Não, mais 5 minutos, já foi 5, já foi 15, agora. Naquele momento você recebe aquele confronto que até tira o sono, até te dá energia. E quando você toma aquele banho, você fala assim, meu Deus, obrigado, porque se eu não tivesse tomado esse banho, se eu não tivesse tido esse confronto, esse enfrentamento. Quantas vezes você teve conversas, quem é casado aqui? Você já teve as conversas difíceis? Já? É gostoso, não é? Não é gostoso? Você não gosta dessas conversas?
Não? Você não prepara um chá com biscoito, com bolacha, tudo lá, não? Não, bispo, em casa essas conversas difíceis é diferente. A gente coloca a arma em cima da mesa, pedaço de pau, né? Nossas conversas é assim. São coisas que eu esses dias ainda orientei um... Olha que coisa interessante, né? Cadê? Deixa eu ver se tem criança aqui. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Tem criança aqui não, né? Não, esse horário eu posso falar algumas coisas, né? Então tá bom. Esses dias eu orientei um casal e eu disse assim, olha, vocês precisam... Eu não sei nem se eles estão assistindo. E eu falei, vocês precisam ter conversas difíceis. E... eu lembro que a bispa fez esse trabalho uma vez com os pastores, literalmente é um trabalho para trabalhar casamento, casais. E eu lembro que esse trabalho tinha o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então era um dia que o homem e a mulher sentavam, e a mulher ou o homem, por escolha de um ou do outro, falava tudo o que precisava ser ajustado no casamento. Tudo. E ali eles eram confrontados. Só que o detalhe é o seguinte, todas as vezes que um falava, era um dia de cada. Então, um exemplo, o meu dia que eu fazia era na terça-feira. Então, uma terça-feira Ana Paula falava e na outra terça-feira eu falava. E eu não podia falar nada, quando fosse a minha vez, com base naquilo que ela havia falado a respeito de mim. Para não dizer assim, poxa, só estou falando isso porque você falou isso sobre mim. Então, demandava uma semana, de um tempo para outro. E nós fazíamos jejum antes da conversa. Eu lembro que quando chegava perto da conversa, sabe aquele frio na espinha? Não é na barriga não, era na espinha mesmo. Aquele frio na espinha, eu falava assim, Senhor. Eu falava assim, teve vezes que eu falei assim, ó. Eu falei assim, Senhor, eu falei isso aqui semana passada. Deus, tem misericórdia de mim hoje? Eu falava, Deus, tem misericórdia de mim hoje, Senhor? Eu não sei o que virá, Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para mim hoje. E depois que nós conversávamos, por regra, e para criar um vínculo, nós tínhamos que nos relacionarmos. E aí você imagina, quem é casado sabe do que eu estou falando. Como que você desenvolve o negócio? Eu vou falar de uma forma aqui, que eu não sei como, se tem cabecinhas e criancinhas aqui, eu não estou vendo. Depois de uma conversa difícil, porque você ouviu tanta burdoada, você ouviu tantas coisas ali que você fala assim, Senhor, eu preciso de um tempo, eu preciso do meu psicológico aqui, entrar em dia, em ordem, para tudo funcionar muito bem aqui, Senhor. Tudo preciso, Senhor, me ajuda, me dê graça, me favoreça. Só que, considerando vários fatores, você sabe que o homem, ele é visual. O homem é muito mais fácil do que para a mulher determinadas coisas. Estão entendendo ou não estão, gente? O homem é muito mais fácil algumas coisas. Para a mulher, demanda um pouco mais. E eu falei assim, meu Senhor Jesus, por que tem que fazer isso depois dessa conversa? E eu lembro que muitas vezes ali, na conversa, muitas vezes ela falando coisas assim, parecia que, sabe quando a lágrima escorrega assim do nada? Sabe, sai assim, você não tem nem controle daquilo, você não precisa nem fazer força, sabe? Opa, que isso aqui não foi nada não, foi uma poeira aqui, bem forte, essa poeira veio do nada aqui. Mas muitas coisas que ela falava e que ela colocava diante dessas conversas, tanto ela quanto eu, naquele momento trouxe a mim e a ela consciência
de uma forma que nós talvez não tínhamos, porque não tinha um tempo de resposta. Sabe quando você está discutindo? Não, mas eu acho que você é assim, você tem que ser assim, você tem que mudar, tudo bem. Eu não podia falar nada, eu tinha que ficar quieto. Eu tinha que ouvir, eu tinha que somente ouvir, eu não podia falar nada. Quando era a vez dela de falar, ela falava, e eu somente ouvia. Eu não podia dar uma resposta, eu não podia argumentar e dizer, não, mas você interpretou errado, você isso, você aquilo. Não, querido. Não, você vai falar semana que vem. Você vai falar semana que vem. E quantas vezes eu ali emburrado, não, mas eu não concordo com isso. E eu lembro muitas vezes dela rir e falar assim, ainda bem que você não pode falar nada. E eu achava aquilo maior desvantagem, né? Porque a gente falava 15 minutos. 15 minutos a gente falava tudo, já falou tudo? Já. E ela falando muito 15 minutos. E elas 2 horas, 3, né? Era ripada de tudo quanto é lado, né? Nas costas, nas pernas, na cabeça, de tudo quanto é lado. 3 horas falando. E era 15 minutos. E eu falava assim, meu Deus. Mas hoje eu olho para isso. E às vezes quando eu vou falar com casais, eu vou falar determinadas coisas, eu vou atender, eu vejo o quanto Deus foi bom comigo, até nisso. Mas naquele momento eu não queria nada daquele confronto. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu não queria nada daquele confronto. Eu não queria nada daquilo. Porque aquilo, ao meu ver, não era saudável, não era benéfico, aquilo não tinha nenhum propósito, não tinha nenhum sentido. Eu não conseguia nem entender o porquê que eu tinha que me relacionar sexualmente depois de uma conversa difícil daquela. Não sei. E nós seguíamos todo aquele protocolo que era tomar o café da manhã junto, fazer as refeições juntos, fazer o jejum, todo o protocolo daquele trabalho, porque era um trabalho para o casamento. Fortalecendo o casamento, fortalecendo a união do casal. E aquilo trouxe a mim muita clareza. Muita clareza. Só que esse confronto, ele foi extremamente necessário. A Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, coloca para mim, por favor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro. Repete assim comigo, mas o Senhor prova o coração. O Senhor prova o coração. Eu consigo provar o seu coração? Por mais que você esteja rindo, eu vou dizer, essa pessoa está muito feliz. Está tudo bem com ela? Sabe que nem... Cadê as mulheres? Cadê os homens? Me defendam aí, porque dependendo da situação, a gente vai precisar de ajuda para sair da igreja hoje. Mas, você pergunta assim, está tudo bem? Está tudo bem. E o que é tá tudo bem? Tá tudo bem, não é? Você viu que é até difícil para as mulheres responder que tá tudo bem, não é tudo bem, né? Tá tudo bem? Não, não é tudo bem. Tudo bem, não é tudo bem. Você fala assim, e aí, tá tudo bem? Como tá as meninas? Como foi hoje? Tudo certo em casa? Deu certo isso, deu certo aquilo? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pronto, tirei o sapato, coloquei lá, vou pro banheiro tomar banho, tá tudo certo. E quando eu volto, que cara é essa? Você nem fala nada, você nem... Acabei de perguntar. Falou que estava tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. E o que eu pensei que estava? Está tudo certo. Você saiu, não falou mais nada, foi tomar banho, não sei do que, ficou lá, maior tempo no banho. Eu falei, gente, estou cansado, preciso de um banho. Eu gosto de banho quente. Eu gosto de um bom banho quente. Não, está tudo bem. E aí você fala assim... Meu Deus, que viagem é essa? Aonde eu estou? Aonde eu irei, Senhor? E você vê que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Olhando, você não consegue decifrar o que está ali naquele rostinho bonito.
A mesma coisa é isso aqui, ó. Mas o Senhor prova o coração. Se você analisar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer para a sua vida, tudo. Você imagina se Deus desse tudo para você? Como que você seria? Um doce de pessoa, não seria? Tudo. Hoje nós temos que tomar cuidado, quem tem filho, para você não mimar o seu filho demais com determinadas coisas e não mandar para ele uma mensagem de que ele tem que valorizar e respeitar tudo aquilo que ele recebe, independente do que seja. Porque você pode mimar aquela criança, ou aquele garoto, aquela garota, e deixar ele lá na vida, lá fora, e o primeiro enfrentamento que ele tem, ele vai levar aquela burdoada. Sabe aquelas competições de tapa na cara que tem por aí? Sabe? Que você dá uma burdoada e eles fazem assim ainda, ó. Lembra? Já viu? Ó. Ó. A primeira, ele cai. Não foi frustrado, não teve confronto. Papai, mamãe sempre concordou com tudo. Nunca ouvi um não. Não, nunca ouvi não. O que é isso? Não? Por quê? Não, eu não aceito não. Filho, não é uma alternativa. É um não. Não vai fazer, você não vai seguir, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer. E o tapa te dá uma noção do lugar aonde você está, ao ponto de muitas vezes você ficar sem chão, por não ter tido nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de direcionamento para lidar com aquilo. O confronto, ele traz a nós o tempo todo uma clareza de quem nós somos e de onde e para onde nós iremos. Te dá um nível de maturidade que muitos não têm. Você vê, eu ainda falava no culto às 19h30, você vê que Deus está procurando encontrar, repete-se comigo, Deus está procurando o homem oculto. Cadê ele? Não é no momento da pressão que você descobre muitas coisas acerca de você? Hã? Eu disse ainda para alguém, eu nunca sabia que eu tinha tanta energia para correr, até que um dia um cachorro chamado Pitoco, um Doberman, endemoniado do Satanás, aquele cachorro, mas aquele cachorro revelou em mim um atleta que eu não sabia que eu era. Viu? Eu não sabia que eu corria tanto. Eu não sabia que eu tinha tanta energia, tanto fôlego, tanto pique, para correr ao mesmo tempo e olhar para trás. Correr ao mesmo tempo e olhar para trás. Eu nunca sabia que eu tinha tanta energia. Mas porque tinha um cachorro, e eu ainda falei assim, depois de tudo aquilo, eu falei assim, quem foi que colocou o nome desse cachorro de Pitoco? Porque não tem nada de Pitoco. Pitoco é um nome gostoso. É um nome ali de cachorro fofinho. Não tinha nada de fofinho no Pitoco. O Pitoco era um Doberman enorme. Um cachorro preto ali que parecia o Satanás, aquele cachorro. E aquilo corria. E eu, depois de muito tempo, o meu tio lá do outro lado, sentando, esperando, né, e vendo tudo aquilo. Quando eu estava chegando perto dele assim, ele falou assim, para Pitoco, e o Pitoco parou. Eu falei, por que você não falou antes? Falei, olha a distância que eu estou correndo agora que você fala para o Pitoco parar. E ele riu, mas ria assim, riu por horas. E aí falou assim, ei tio, eu te abençoei tantas vezes. E ele falou assim, não é que você corre bem? Não é que você corre bem?
Você vê que no momento que nós somos pressionados, sai de dentro de nós alguém que muitas vezes você não conhece. É ou não é? Muitas vezes você não conhece. Só que Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Com quem que Deus ele pode lidar? Com aquele que ele conhece, que sabe que muitas vezes alimenta misérias emocionais, é o medroso, é o covarde, é o fraco, muitas vezes tem atitudes imaturas, ou aquele bonitinho que está fazendo de bom moço e que é o perfeitinho na frente de todo mundo. Deus está perguntando, com quem que eu posso lidar? Eu não posso lidar com duas pessoas. Você é um só, eu tenho que lidar com um. Com qual? Eu tenho que lidar com o personagem ou eu tenho que lidar com a pessoa real? Essa é uma pergunta que Deus faz. Porque a única forma de Deus trabalhar e tratar é lidando diretamente com aquela pessoa, não é terceirizando coisas. E quando você terceiriza coisas, você não confronta. Você está entendendo o que eu estou falando? Está acordado aí, gente? Em nome de Jesus. Você não confronta. E se você não confronta, você não resolve. Se você não confronta, você não amadurece. Se você não amadurece, você não entende o propósito, o significado de coisas na sua vida. E você precisa entender isso urgentemente. Eu poderia citar exemplos, eu trouxe aqui alguns. Você vê, lembra de Judas? Quando aquela mulher trouxe aquele perfume que custara 300 denários e derramou nos pés de Jesus, Judas se rebelou, não se rebelou? O que ele fez? Criticou, achou que aquilo era um desperdício e não achou interessante a atitude daquela mulher. Mas um tempo depois, quem que vendeu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata? 10% do valor daquele perfume? Foi quem? Mas Judas, ele se revelou quando ele recebeu as 30 moedas? Não, ele se revelou que horas? Lá naquele perfume que foi derramado. Lembra do filho mais velho, o irmão do filho pródigo? Quando seu irmão voltou, ele ficou com inveja, porque o seu pai havia mandado matar animais para festejar a volta do seu irmão, do seu filho. Naquele momento, ele revelou aquele coração amargurado, ressentido. Ele revelou, ele mostrou aquilo. Saul, lembra de Saul? Quando ele ouviu as mulheres cantando que Davi havia matado milhares, Saul matou dezenas, Davi matou milhares e milhares, lembra dessa passagem? Saul ficou o quê? Incomodado, sentiu, aquilo nutriu, estava nutrindo Saul, que foi a desgraça da vida dele. Só que nós também temos outros exemplos do homem oculto sendo revelado. A Bíblia fala de Moisés, que quando o Senhor disse a ele que não iria com ele, iria enviar um anjo para o povo na terra prometida, Moisés decidiu que não ia mais, porque não era mais importante para ele ir do que a presença de Deus. Então ele quis a presença de Deus e disse: Senhor, eu não vou, porque lá tem a promessa, aqui tem a tua presença, eu quero a tua presença. José, na casa de Potifar, quando aquela mulher imoral tentou assediá-lo,
saiu de José o homem oculto. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, saiu de Abraão um homem oculto. E o único que conseguiu e que parou Abraão de não derramar o sangue de Isaque foi Deus. O Senhor enviou um anjo com um cordeiro. O famoso significado, Deus proverá. Deus proverá. Deus enviou o cordeiro e Deus esperou até a última hora. Abraão com um cutelo, o garoto em cima do altar amarrado. Imagina a cena. E Abraão pronto para passar a navalha no pescoço do seu filho, porque ele tinha que derramar o sangue, assim era feito o sacrifício. O anjo do Senhor à distância gritou: Abraão, Abraão, pare, pare, agora eu sei que tu temes a Deus. Agora eu sei que tu temes a Deus. Qual tem sido a sua reação, a sua atitude no momento da pressão? O que tem saído de você? O que tem saído? Só pode sair coisas de uma pessoa do que ela tem se alimentado, não é? O que você tem se enchido? O que tem dentro de você? Não, dependendo do que falam para mim, eu estouro mesmo. Não tem conversa, comigo eu sou assim. É a minha personalidade. Gostou, tá bom. Não gostou, o problema é seu. Repete assim comigo. A Bíblia nos ensina que o forte tem que suportar o fraco. Quem é o fraco da vez? Porque muitas vezes tem gente dizendo assim: não, ele é ímpio. Ele não teme a Deus. Mas é uma vergonha que muitas vezes o ímpio tem suportado o crente. Por conta das suas imaturidades, das suas infantilidades, da sua falta de espírito, da sua falta de caráter, da sua falta de controle, da sua falta de equilíbrio. E o que tem saído dele não tem provado nenhuma pureza. Quem está avaliando e validando o seu coração, as suas obras, as suas atitudes, é Deus. E o que tem saído de você? Você certamente já teve atitudes que automaticamente, quando você já deu a resposta, tem gente que é afiada para uma resposta rápida, é ou não é? Você falou, ela, na lata. Que isso, não deu, nem terminei de falar. Nem terminei de falar. É como se aquela pessoa estivesse armada até os dentes, preparada para aquilo. Preparada. Eu fui uma pessoa muito orgulhosa por muitos anos. E isso me custou e me custa até hoje. Isso me custa até hoje. Eu tenho um custo sobre isso. Sabe uma despesa? Sabe? Uma despesa que eu tenho que me custa até hoje? Porque eu sei como eu fui, quem eu fui, a maneira que eu vivi, as escolhas que eu fiz. Aí por algum tempo, eu atribuí aquilo por conta de ter sofrido, de ter vivido muitas coisas. Mas Deus disse assim, filho, chega. Acabou. Não, Senhor, é porque isso. E o Senhor está dizendo assim, acabou.
E eu mesmo assim queria insistir com aquilo, e Deus falou assim, tá bom, cansei de você. Tudo que você fizer vai dar errado. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Tudo. Eu ouvi isso de Deus. Tudo que você fizer vai dar errado. Eu já não falo mais, acabou. Não tem mais. Não tem mais conselho de ninguém, não tem mais palavra de ninguém, não tem mais nada, nada, nada. Agora é você e eu. Era literalmente um trabalhar de Deus. Tudo que eu ia fazer. Então eram coisas básicas, que eu tinha capacidade, que eu tinha habilidade, que eu tinha conhecimento, eu tinha formação, eu tenho formação técnica para várias coisas. Então muitas coisas que eu tinha formação, capacidade, habilidade, era como se eu fizesse aquilo, alguém falasse assim, quem fez isso? Foi fulano? Não é possível que ele fez isso. Não é possível. Está tudo errado. E alguém perguntar assim, você viu o que você fez? Eu falei, eu vi. Você não viu isso? Não. E aquilo outro? Também não. E aquilo outro? Também não. Tem que fazer de novo. Poxa vida, mas você não é formado? Você está conseguindo entender? Mas espera um pouquinho, como que você não viu isso aqui? Como que você... Ó, eu estou te falando... Não, assim, a pessoa dizia assim para mim, eu literalmente, eu não entendo. Porque isso aqui é o básico, do básico, do básico, do básico. Como que você não viu isso? Muitas vezes eu falei assim, olha, eu não tenho, não sei nem o que te falar. Eu não sei nem o que te falar. E sabe qual que era a coisa mais interessante? Naquele momento, eu tinha consciência do que era o que estava acontecendo. E sabe o que eu insistia em fazer? Não, deixa que eu vou fazer de novo, vai dar certo agora. Eu fazia de novo, e o que acontecia? De novo. A pessoa falava assim para mim, não, não dá. Eu não tenho tempo para isso. Olha que eu ouvi isso. Eu não tenho tempo para isso. Isso é muito para mim. Não dá, para mim não dá. Isso aí para mim é o limite de tudo. E a pessoa, alguém disse assim para mim, tem alguma coisa muito errada com você. Você está no pecado? Eu lembro de alguém, do bispo Anderson, uma vez ainda chegar para mim e falou assim, olha, ele sentou onde eu estava, bem próximo, ele puxou a cadeira e ele falou assim para mim, olha, eu te vejo direto, você está aqui, aquilo outro, tal. Ele falou assim, no pecado eu acho que, não sei, mas você está envolvido com alguma coisa, tem alguma coisa errada com você? Você está fazendo alguma coisa? Você está roubando? Você está na pornografia? Você está fazendo alguma coisa errada? Ele falou assim, não é possível o que está acontecendo com você. Eu não tenho uma... ele falou assim, eu não sei nem o que te falar. Eu não sei nem por onde orar por você. Eu vou orar para quê, por onde, o quê, qual situação? Não sei. Você tem que procurar ver o que está acontecendo com você. Só que quando um coração está ali, amargurado, sabe aquele coração amargo? Aquele coração ferido? Aquele coração que está ali, todo mundo te deve? Sabe? Todo mundo te deve. Meu coração estava assim. Coração orgulhoso, fechado, arrogante, autossuficiente, prepotente. Eu não me importava. Algumas pessoas na época chegaram para mim e falaram assim, eu não gosto de você. Eu falei, o problema é seu, não meu. Na maior frieza, eu não tinha preocupação nenhuma. Nenhuma. Bispo, mas se alguém falar isso para o senhor hoje, eu vou dizer assim, tem coisas que eu tenho consciência, eu não sou perfeito. E se eu entender que eu estou errado, eu literalmente vou reparar aquilo imediatamente, como eu já fiz e faço. Mas tem gente que
É impressionante. Às vezes você fala algumas coisas, as pessoas ouvem você falar e as pessoas não têm identidade e querem jogar aquilo nas suas costas. Você está conseguindo entender? Não, essa conta também é sua. Entenda uma coisa, eu tenho consciência dos meus erros. Eu tenho consciência de quem eu fui, do que eu fiz. Mas tem muita coisa que a conta não é minha, é da sua. E eu tenho muita clareza para entender e para saber o que eu fiz e o que eu não fiz. Não é porque eu errei, é que nem tem gente assim, né? A pessoa está errada, ela está vendo o outro lá cair, e ele aí está errado, e ao invés de ter misericórdia, ele pisa na pessoa, ofende a pessoa, maltrata ela e diz que a outra pessoa errada é culpada, ao invés dela reconhecer o seu erro. E eu vi muitas pessoas querer se aproveitar daquele momento que eu estava vivendo. Você está conseguindo entender? Muitas pessoas. Não, porque você sempre foi assim, porque isso, aquilo, outro. E eu sei o nome de cada uma delas, e todas elas, olha, eu não vou dizer o nome de todas aqui, mas todas, depois que eu dei a Deus o que eu tinha que dar, porque eu sei que o problema era eu, todas elas vieram me pedir perdão, mesmo eu estando errado. Porque mesmo eu estando errado, elas erraram comigo. Você está conseguindo entender? Elas erraram comigo, mesmo eu estando errado. Só que eu era uma pessoa doente, ferida. Então eu não sabia dar outra coisa. Só que quando elas viram que eu havia mudado a minha mentalidade, mudado o meu comportamento, mudanças aconteceram em mim, elas começaram a me olhar diferente, a ter atitude diferente comigo. E eu sei que muitas pessoas tiveram mudanças na sua vida por intermédio da minha mudança. Porque eu era um caso, ao meu ver, eu não sei ao ver das pessoas, nunca fiz essa pergunta, mas ao meu ver, um caso impossível. Porque chegou um ponto de eu não acreditar que eu poderia mudar, de tamanho orgulho que aquilo era. Só que Deus se opõe aos orgulhosos, e o humilde, Ele concede favor e graça. E quando eu dei a Deus aquilo que Deus estava requerendo de mim, limpei o meu coração, passei a olhar para mim, e eu comecei a ver a mudança, e até aquilo que tinha tudo para dar errado, o que acontecia? A pessoa falou assim, não é possível. Isso aí não tinha nada para dar certo. Eu lembro que teve uma época que eu queria fazer muito algo, e foi logo nesse momento de mudança, de transformação, de entrega. Nós estávamos ainda na Celso Garcia, e aquilo, eu com o coração aberto, e o Senhor trabalhando em mim, fazendo aquilo que Ele queria fazer, e pegou uma parte aqui ainda na Taquari, bem no comecinho, quando eu vim para cá, que acabou o propósito dos meus projetos de conquistas, eu tinha os meus projetos, e eu queria fazer algumas coisas, poxa, não, Senhor, o Senhor vai prover isso aqui. De repente, uma pessoa que me devia há quase 20 anos, há 15 anos, melhor dizendo, eu nem lembrava mais, me manda uma mensagem, liga para um pastor de uma igreja nossa do interior, pergunta onde eu estou, descobriu que eu estava aqui, me manda uma mensagem, liga na igreja, alguém me chama, essa pessoa pega o meu telefone com alguém e pede o número da minha conta e fala, olha, eu estou te devendo esse valor. Eu falei, que valor? Eu falei, nem lembro, quem é você? Ele falou, tudo bem, fulano, lembro, tudo bem então, você lembra aquele valor que você me emprestou há tantos anos atrás? Eu falei, fulano, nem lembro mais. Ele falou, pois bem, eu não me esqueci. Eu vou te transferir esse valor. E na época foi R$5.000.
Eu tinha emprestado para essa pessoa R$ 700. E ele disse que por muito tempo aquilo consumia. E ele me mandou, quando ele me mandou o valor, eu falei assim, olha, eu acho que você mandou errado, porque por mais que tenha juros e correções monetárias, eu falei assim, eu não trabalho com agiotagem, né? Que só agiota, né? Você presta 700 e recebe 5.000 depois. Eu falei, não. Eu falei assim, você mandou errado o valor. Ele falou, não, eu entendi que era esse o valor que eu tinha que fazer por você. E o que eu precisava para fazer o que eu queria era R$ 5.000. E aí, não bastando isso, algumas outras coisas aconteceram. E aí eu fui abençoado, alguém me abençoou. E outra pessoa me abençoou. E outras coisas aconteceram. E isso aconteceu num período curto de tempo, quando houve uma mudança interna. Você está conseguindo entender ou não? Quando houve uma mudança interna. Literalmente, eu não fiz força alguma para aquilo acontecer. Eu não fiz nenhuma força para aquilo acontecer. Eu não forcei aquilo, eu não fui atrás, fiquei desesperado, afoito, não. É como a bispa ainda falou no domingo, lembra de Davi? Eu ainda falei isso no culto às 19h30. Davi, quando ele entrou em Jebuseus, ele desapossou o inimigo, cuidou da parte interna, tratou a parte interna, e depois que os inimigos haviam sido expulsos, a parte interna havia sido tratada, ele mandou buscar a arca do Senhor, que era a presença de Deus. Quando a presença de Deus estava naquele lugar alinhado, ajustado, Hirão enviou uma delegação com provisões para a construção do templo. A provisão de Deus veio após aquele tratamento de coisas que precisavam ser tratadas. Coisas que foram alinhadas, ajustadas. Eu quero que você tenha isso muito claro dentro de você. Não fuja dos confrontos, porque o confronto tem retardado, travado a vida de muitas pessoas. Elas não estão conseguindo ver o quanto isso está impedindo a glória de Deus ser derramada na sua vida. Porque tem coisas na sua vida que, se deixar por você mesmo, jamais você iria tratar. É ou não é? Tem alguma novidade aqui? Hã? Tem coisas que você não trataria. Tem coisas que você não faria. Tem coisas que você mesmo, eu mesmo, quantas situações no meu casamento, por mim mesmo, jamais eu não vou mexer com isso não. Já não teve situações no seu casamento, você falou, ixi, eu não vou conversar. Já ou não já? Não quero mexer com isso. Não quero lidar com isso. Não, já falei, já conversei sobre isso. Não. Tá tudo bem, deixa assim mesmo. Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está, nada. É agora. Agora. A Bíblia diz aqui em Jeremias 17:10, diz assim, na NVT. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas, o quê? Ações. Eu fiz essa pergunta ainda, agora há pouco. Se você fosse Deus, olhando as suas ações, o seu comportamento, você daria a você aquilo que você tanto deseja? Eu quero que você seja sincero com você. É importante essa resposta. Bispo, eu acredito que ainda preciso trabalhar algumas coisas. Não, eu daria, eu daria. Eu tenho certeza, sim, eu daria. Tem muitos, quase 99,
dizem não. Eu não daria a mim. Porque ainda existem coisas em mim que não foram mudadas, que não foram confrontadas, que não foram lidadas e tratadas. E eu preciso tratar todas elas. E você não pode fugir dos confrontos. É a única forma de você se relacionar profundamente com Deus, sendo sincero, sendo verdadeiro. Bispo, o que saiu de mim foi isso aqui. Então tá bom, então entrega isso a Deus. Não, bispo, eu sou covarde, eu sou medroso, eu sou arrogante, eu sou autossuficiente, eu sou isso, eu sou aquilo. Alguém chegou para mim ontem, eu fiz um atendimento, e essa pessoa, desde a época da Celso Garcia, e ela diz assim, desde a época que ela chegou na Celso, eu cheguei em 2008, na igreja, eu vim para São Paulo em 2008, dia 28 de novembro de 2008 eu vim para São Paulo. E bem no início, quando eu cheguei, ela falou assim, ela falou agora ontem, ela falou assim, não, mas eu achava que você era arrogante, isso, aquilo outro. Eu falei assim, eu era mesmo. Ele ficou parado, olhando. E eu falei assim, você vai falar alguma coisa? Ele falou, não, eu não sei o que falar. Que ele achou que eu ia dizer que não. Ele achou que eu ia dar uma outra resposta. Eu falei assim, eu era assim mesmo. Eu era essa pessoa. Eu fui assim. Demorou para eu entender isso. Mas graças ao bom Deus, Ele é misericordioso. E eu entendi. E hoje, quando eu leio essa palavra, para você ter noção, eu li essa palavra na NAA hoje, na mensagem, na NVI, eu li na King James, eu falei assim, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa, a devida recompensa de acordo com as suas ações. É Deus quem vai derramar na sua vida. É Deus quem vai te abençoar. Se o teu coração não estiver de acordo, ele precisa estar para que Deus possa te abençoar. Coloque-se em pé, por gentileza. A gente chega a um tempo da vida que às vezes você chega numa conclusão e você vai dizer assim, não, está tudo bem. Lembra do início da mulher? Está tudo bem? Eu tenho uma mulher transformada em casa hoje para a glória de Deus. Mas eu não tinha. Então hoje, a minha esposa, se eu falo está tudo bem, se ela fala está tudo bem, está tudo bem. E até porque ela também me conhece. E eu não vou ficar, não, fala, vai. Não, vai, fala. Não e não. Eu tenho uma forte e corajosa em casa. Só que ela também não pode entender que eu sou um dos 300 valentes. Então, eu não tenho... mas houveram situações, ela fala assim, não, está tudo bem. E eu falo, não, o que aconteceu? Olha isso aqui. Fica ali um tempo, ali, vai. E não vai, você fica irritado, você fica nervoso, aquilo gera uma discussão. Hoje não. Hoje, está tudo bem? Tá. Quando não está bem, ela fala, não está bem não. Por que não está bem? Não gostei que você fez isso, não gostei que você fez aquilo.
Eu achei isso, aquilo outro. Eu te liguei. Você não atendeu, você tinha que ter parado o carro automaticamente naquele momento, freado no meio da rodovia, tudo ali, me atendido. Não gostei que você fez isso, que você falou aquilo outro, que você fez isso, aquela brincadeira que você fez, não gostei. Eu falava, uau! E esses dias ainda ela falou para mim, brava com algumas coisas, eu falei assim, poxa, eu estou apaixonado. Ela falou, sai daqui. E eu estou bravo. Eu estou bravo. Eu falei, eu estou apaixonado. Ela falou assim, não, eu estou bravo com você. Eu falei assim, eu estou apaixonado por você, querida. Nada como um bom confronto. Ele traz você clareza. Ele ajuda você a ocupar o lugar que Deus tem para você. E você não pode viver inseguro. E não se esconda, não tente esconder quem você foi, ou talvez quem você é. Porque se você esconder quem você é, nunca ele vai ser trabalhado. Você está entendendo? Você esconde ele, como que você vai trabalhar ele? Como que ele vai ser confrontado? Bispo, essa pessoa é assim, procura uma ajuda, procura uma liderança. Precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa de uma direção. Preciso de instrução, preciso ser guiado, preciso ser conduzido. Eu preciso ser orientado. E eu digo ainda às pessoas, espera um pouquinho, o que há de mal nisso? O ruim é você ter consciência e viver ali se escondendo e falar, não quero falar. Não, pelo amor de Deus, traga. Peça ajuda. Porque aquilo vai arrebentar com a sua vida e você não vai ter volta. Peça ajuda, socorro, me ajuda. Me ajuda, não, eu estou errado nisso aqui, me ajuda, eu preciso de oração. Eu preciso de oração, preciso de ajuda. Não quero viver mais assim, não quero viver dessa forma, com essa mentalidade, com essa cabeça, com esse espírito. Não, chega. Quero uma vida transformada. Eu quero uma vida transformada. Não há como você se relacionar com Deus vivendo uma farsa interna. Eu não estou dizendo para você assumir o pecado. Você é inteligente, você sabe o que eu estou falando. Mas eu estou dizendo para você trazer essa pessoa para fora. Porque quanto mais você se enche de Deus, quando você vê o testemunho do seu Natanael, que ele era uma pessoa que não tinha confiança, as pessoas não confiavam nele. E hoje ele é uma pessoa de confiança. Para você ver, ele foi preso e o policial que o prendeu, hoje, olha para ele e fala assim, esse cara é mudado. Porque ele era tranqueira. Ele era tranqueira. Ele não presta, esse cara não prestava. Esse cara é mudado. Ao ponto desse próprio policial entregar a chave da casa dele e falar, olha, vai lá, deixa lá em casa e depois você me traz a chave. Aquele cara que você prendeu? Aquele cara que você prendeu? Você está de brincadeira? É a transformação de caráter. A mudança de espírito. É uma entrega, Deus transforma. Deus transforma a água em vinho. Deus muda. Mas essa entrega precisa acontecer. Coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você peça a Deus. E diga, Senhor, eu não quero mais viver uma vida de ilusão. Eu não quero mais viver assim. Me ajuda, eu preciso do Senhor. E diga, Senhor, eu tenho consciência de quem eu sou e por muito tempo eu tentei ignorar isso e talvez evitar esse confronto, essa mentalidade, essa realidade. Não, Senhor,
Chega, eu estou cansado de viver assim. Fale com Deus. E diga a Deus, eu estou cansado de viver assim. Eu quero uma mudança, uma transformação. Fale com o Senhor. E busque a presença dEle. Essa mudança, ela tem que acontecer. Te amo, Deus. Peça ajuda a Deus, não fique com a sua boca fechada. Eu não quero que você esteja numa reunião como essa, na madrugada, uma reunião onde você poderia estar fazendo outra coisa, descansando, dormindo. Não fique com a sua boca fechada. Estou sonolento, desperta, acorda, é a oportunidade da mudança da sua vida, de você dar um salto, mudar a sua realidade, transformar tudo em você. Chega, estou cansado desse padrão, dessa mentalidade, desse espírito, desse caráter. Eu estou cansado. Eu quero essa mudança de espírito. Todas as vezes que eu sou instigado, eu sou levado em um momento de pressão, o que sai de mim? O que tem saído de você? Quais são as suas atitudes, as suas decisões? Quais são os caminhos que você tem optado? Por onde você tem percorrido? Por onde você tem seguido? Ó Deus Santo e Poderoso, em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu agradeço ao Senhor por estar aqui nesta madrugada. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Meu Pai, muitos anos se passaram. E eu sei que o Senhor não desperdiça nada. O Senhor não desperdiça absolutamente nada. Aquilo que foi uma tormenta, aquilo que foi momentos de dores, de aflição, de perturbação na minha alma, na minha cabeça, no meu coração, meu Deus, como meu coração estava contaminado, Senhor, meu Pai, Deus, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado por ter me ajudado. Obrigado por ter me socorrido, por não ter me desamparado, por não ter desistido de mim, Senhor, obrigado. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de mim. Meu Deus, eu mesmo muitas vezes não acreditei em mim. Meu Deus, pessoas muitas vezes disseram, chega, acabou, eu não acredito mais em você. Meu Deus, mas o Senhor nunca desistiu de mim. Meu Pai, o Senhor nunca desistiu, o Senhor nunca desistiu. Meu Deus, e por isso eu exalto, eu engrandeço o Teu nome. Eu engrandeço o Teu nome porque eu sei que o Senhor é a cura. Eu sei que o Senhor é a cura, eu sei que o Senhor é a libertação. E eu peço, Deus, ajuda essas pessoas que estão aqui. Ajuda cada uma delas. Ajuda cada uma delas, Deus. Ajuda cada uma delas, Deus, ajuda, Senhor, ajuda, Deus, ajuda, Deus. Ajuda, socorre, corações aflitos, corações machucados, corações feridos, corações amargurados. E eu declaro, meu Deus, uma mudança completa, uma transformação completa na vida de cada uma delas. Eu declaro a glória do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro um ciclo de mudança. Eu declaro que essas mudanças,
que estão acontecendo na sua vida neste momento são pontos definidos de provisões da glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Você vai viver um tempo, a partir de agora, de um derramar da glória de Deus sobre a sua vida, que você vai dizer assim, como eu disse assim, Deus, eu não sou merecedor de tudo isso. Eu disse muitas vezes, Senhor, a glória sendo derramada. E eu me pegar, eu falei assim, Deus, eu não sou merecedor. Mas Ele encontra um coração puro, um coração disposto a servi-lo, um coração disposto a honrá-lo, um coração disposto a engrandecer o teu nome. E eu, com o coração aberto, ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui nesta manhã. Porque eu sei que muitas dessas lágrimas, o choro pode durar essa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu sei que uma porção de glória, de forma grandiosa, está sendo derramada sobre a vida de pessoas aqui. Eu sei. Situações que estavam paradas, que você já havia tentado e não tinha conseguido. Deus está dizendo para você, tenta de novo. Agora eu estou com você. Deus está dizendo, tenta de novo. Vai dar certo. Não temas. Eu estou com você. Deus está dizendo, não temas, não temas, eu estou contigo, não temas, eu sou por você. É como está escrito em Isaías 41:10, eu te sustento e eu te ajudo. Deus está dizendo para você, eu te sustento, eu te ajudo, sou eu. Eu te sustento e eu te ajudo. 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 Ó Deus Santo, eu oro por cada uma dessas pessoas e peço, continue falando aos corações. Eleve o espírito de cada uma delas e que todas elas possam sair daqui transformadas, abençoadas, para a honra e a glória do teu nome. Eu declaro essa unção de poder sobre a tua vida. Essa unção de poder, de autoridade. E aquilo que não estava dando certo, a partir de agora, vai fluir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Tá ligado isso? Pega esse espírito. Que espírito? Em nome de Jesus. Aquilo que não estava dando certo, agora vai dar certo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.